O lobisomem amaldiçoado de 2 irmãos, o horror oculto revelado em 30 noites arrepiantes. A lua cheia brilhava intensa, cuja luz pálida iluminava a pequena cidade de 2 irmãos, mergulhando toda a sua simplicidade em um véu de terror. Mateus, um jovem de 22 anos, sentia seu coração acelerar naquelas noites sinistras, especialmente quando o uivo ressoava como um grito da própria morte. Certa madrugada, ele se revirou na cama após um longo turno na fábrica, exausto, mas o som estridente cortou seu sono como uma lâmina afiada. Uivos não eram como os de qualquer lobo, eram mais humanos, carregados de desespero e dor e, quem sabe, de sangue. Ele se levantou rapidamente, o suor frio escorrendo pela sua testa, e olhou pela janela da casa que dividia com seu irmão Lucas, de apenas 12 anos. Naquela noite, o que viu o fez tremer, vizinhos sombrios, trocando sussurros e olhares furtivos nas sombras. Isso não era normal. A cidade, sempre pacata, pulsava agora com um clima pesado de medo. O que estava acontecendo? Aquelas criaturas, sombrias, pareciam saber algo que ele não sabia. Quando o sol nasceu, a cidade ainda estava coberta pela tensão. Mateus, no trabalho, ouviu rumores sobre um lobisomem amaldiçoado. A criatura se alimenta dos que desafiam as tradições, dizia um velho, suas palavras arrepiando a espinha do jovem. O que fazer? Ignorar ou crer que tudo isso poderia ser mais do que lenda. Como se algum instinto em seu interior gritasse, ele decidiu proteger Lucas dos horrores que pareciam se aproximar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia seguinte trouxe um pesadelo além de sua imaginação. Lucas desapareceu. O desespero tomou conta de Mateus como um predador em busca de sua presa, enquanto procurava por seu irmão entre os murmúrios de não se envolva e deixe isso para lá. Um vazio insuportável tomava seu peito. Correr pelas ruas, perguntar aos vizinhos, tudo isso levava a olhares vazios e sussurros. A cidade que um dia foi casa agora se tornava um labirinto de sombras. Cada esquina, cada muro sussurrava segredos. O que eles estavam escondendo? Estava claro que os moradores, em vez de ajudá-lo, preferiam selar um pacto de silêncio. No fundo do seu ser, Mateus percebeu que o verdadeiro monstro não estava apenas na floresta, mas também nos corações daqueles que deviam ser seus aliados. Se quisesse Lucas de volta, e a verdade a respeito do lobisomem, ele precisaria encarar não só a criatura, mas também os rostos respeitáveis que sorriam na luz do dia. Enquanto a lua cheia se aproximava, sua mente estava repleta de interrogações, e ele sabia que a contagem regressiva já havia começado. O silêncio na cidade era ensurdecedor. E com a noite, o uivo que ecoou novamente foi tão próximo que ele sentiu a criatura chamando. Quem realmente era o lobisomem? E até onde a sombra da maldade poderia chegar? Mateus acordou outra vez, suando, com os pensamentos em chamas. A escuridão do quarto era opressiva, como se as sombras quisessem engoli-lo. Ele sabia que não poderia ficar ali parado, cada segundo que passava sem Lucas era um tiro no seu coração. Levantou-se e vestiu a primeira roupa que encontrou, a cabeça girando em meio a gritos de desespero e uma urgência crescente. O uivo que ecoava fora de sua janela não era apenas um chamado, era uma promessa de que o tempo estava acabando. Na cozinha, Mateus parou. As paredes pareciam se apertar, como se a própria casa estivesse mergulhada em uma tristeza profunda. A dor pela ausência do irmão travava sua mente, mas ele sabia que precisava encontrar respostas. Caminhou até o quintal e reparou nas árvores que cercavam sua casa, as folhas balançando levemente, sussurrando algo que parecia mais do que o vento. O instinto de ficar e ouvir o que diziam foi forte, mas ele não tinha tempo. Desceu a rua, a lua cheia pendendo no céu, iluminando o caminho, mas também projetando sombras ameaçadoras.
Mateus se lembrou das histórias que ouvirá sobre a floresta nos arredores da cidade. O velho havia dito que quem se atrevesse a desafiá-las estaria convidando à morte. A ideia de entrar na floresta o aterrorizava, mas o que era o terror comparado à perda de Lucas? Enquanto avançava, a atmosfera ao seu redor parecia mudar. O silêncio era ensurdecedor. Não havia sons de animais, nada. O frio na espinha aumentava a cada passo. Mateus sentia como se estivesse sendo observado, não só pela floresta, mas pelos próprios moradores de dois irmãos. Eles sabem de algo, pensou, mas a urgência o empurrava para a frente. Chegou à beira da floresta, onde as árvores se erguiam como guardiãs de um segredo maligno. Ele hesitou. O que poderia enfrentar ali dentro? E se Lucas estivesse à mercê daquela criatura? O medo se transformou em bravura, e ele atravessou a linha de sombra. Os sons da floresta eram outros. Galhos se quebrando, folhas farfalhando, tudo parecia estático, mas Mateus continuou. Quando seu coração começou a disparar mais rápido, ele parou, ouvindo um uivo que parecia mais próximo do que nunca. Algo seguia. A percepção de que não estava sozinho aumentava a tensão. Ele apertou a lanterna que trazia consigo, iluminando o caminho à frente de maneira trêmula. De repente, algo se mexeu atrás de uma árvore. A criatura estava ali, escondida nas sombras. Ele pôde ver uma silhueta enorme, pelagem escura, músculos tensionados, olhos brilhando como brasas. Era um lobisomem, e não havia dúvidas. Mas não era apenas o horror que o envolveu. Naqueles olhos havia uma chama de reconhecimento. Algo estava errado. Mateus sentiu o estômago embrulhar. A criatura não era um monstro qualquer, era uma espécie de Changeling, aprisionando algo que ele conhecia. E, com um temor crescente, aquela imagem começou a se formar em sua mente os contos que ouvirá na infância, as antigas histórias da família. Havia algo mais ali. Algo que o ligava a tudo isso. Um som repentino fez Mateus olhar para trás. Vários moradores da cidade estavam no caminho de volta, formando um círculo, as expressões inalteradas. Seus rostos eram pálidos e a raiva silenciosa era palpável. Eles não estavam ali para ajudar, estavam ali para vigiar. É hora do sacrifício, sussurrou uma voz conhecida, e Mateus sentiu cada fibra de seu corpo tremer. O que eles pretendiam fazer? Qual era o plano obscuro que unia todos? Com um último olhar para a criatura que se agachava, Mateus compreendeu que a noite apenas começara. E no instante em que ele se preparava para enfrentar o que estava por vir, a lua teve um brilho arrepiante, um sinal de que a verdade e o terror estavam prestes a se revelar. O brilho da lua intensificou-se, criando um espetáculo de luz e sombra que dançava entre as árvores. Algo nas palavras da voz familiar ecoava em Mateus, como as batidas de um tambor, cada batida mais próxima, mais insistente, mais aterrorizante. Ele olhou para o círculo formado pelos moradores, suas feições contusas e gélidas como a noite que o cercava. Havia um entendimento sombrio, uma conexão primordial que parecia unir todos eles, e Mateus sentiu a repulsa subir pela sua garganta. Sacrifício. A palavra ressoava em sua mente bem mais do que ele gostaria. Cada silhueta à sua volta se tornava um espectro sussurrante, os murmúrios carregando um peso que tornava o ar denso. Ele precisava fugir, mas suas pernas estavam paralisadas pelo terror. Com um movimento brusco, a criatura ao seu lado se ergueu, imensa, e os olhos pareciam invadir sua alma, como um espelho mostrando que Mateus temia mais, a verdade sobre ele mesmo. Mateus! Alguém gritou, quebrando o feitiço do momento. Era Ana, uma amiga de infância, com o rosto empalidecido pela crença de que havia algo profundo nas trevas da floresta. Você não pode ficar aqui. Eles estão jogando seu destino na escuridão. O lobisomem se moveu, como um alerta. Seus olhos fixaram-se na direção de Ana, e esse movimento parecia mostrar a Mateus que aquela criatura sabia mais do que o esperado. A conexão que sentia se intensificava, quase como uma memória preservada pela dor. Mateus se lembrou das histórias contadas em noites de tempestade, das lendas de sua família, de um ancestral que se perderá para o horror. Lucas pensou. Num acessório de coragem, ele se virou para o povo da cidade.
Os rostos antes frios agora estavam repletos de uma mistura de raiva e ansiedade. O que vocês querem de mim? O silêncio deu lugar a uma risada coletiva, baixa e grotesca. Você é parte disso, Mateus. E a noite exige sua participação. Com um movimento rápido, Mateus buscou compreender o que estava em jogo. Em sua linha de visão, o lobisomem pela primeira vez se aproximou. As patas pesadas se moviam em direção a ele, e Mateus deu um passo para trás, mas a criatura parou, permitindo que as expressões do povo se tornassem mais ameaçadoras. Mateus, saia da linha! Ana gritava, mas as palavras dela pareciam ecoar em algum lugar distante. Era como se a floresta estivesse viva, absorvendo suas esperanças e medos. A sensação de estar em um pesadelo se intensificava, um ciclo repetido onde cada um daqueles presentes tinha um papel a cumprir. Assim que a lanterninha em sua mão começou a falhar, o lobisomem ergueu a cabeça, lançando um uivo que cortou a escuridão. A voz do tinido reverberou nas árvores e a sensação de movimento se tornou mais frenética. Labéus de olhos da cidade estavam colados a Mateus, mas agora não era apenas uma multidão. Aquela era uma assembleia, poderosa e aterrorizante, à espera do que viria a seguir. A lua parecia observar, e Mateus, mesmo com toda a tensão acumulada, sentia que o mundo girava em torno de um único momento. Ele poderia escolher. O que fazer? Sacrificar-se por Lucas, ou tentar salvar ambos a todo custo, mesmo que isso significasse enfrentar os próprios fantasmas. As árvores sussurravam, e a lua cheia iluminava cada sombra. O tempo estava se esgotando e todos pareciam esperando a ação final. Entre os olhares vazios e as sombras distorcidas, Mateus aceitou que a hora da verdade estava chegando. O que começara como uma procura agora havia se tornado um dilema de sobrevivência. E antes que pudesse decidir, uma nova presença se fez sentir mais sombria, mais antiga. Ele pertence à noite, assim como você, e a risada rouca ecoou através da floresta, fazendo o coração de Mateus disparar. O que mais estava se aproximando, e o que isso significava para Lucas? O terror batia na porta, e Mateus respirou fundo, enquanto a escuridão dançava ao seu redor, quase como se estivesse viva. A cada segundo, a linha entre o homem e a besta se tornava mais tênue. Mateus sentiu um frio percorrer a espinha, como se a própria noite estivesse tentando agarrá-lo. Os murmúrios da multidão aumentaram, uma onda de expectativa que o envolvia, tornando o ar ainda mais pesado. Ele olhou mais uma vez para o lobisomem, a criatura agora se movendo lentamente, com um olhar penetrante que parecia aguardar a decisão dele. Não pense em recuar! Gritou Ana, seu desespero ecoando nas árvores. Eles vão te condenar! Uma parte de Mateus queria correr, mas havia algo irresistível naqueles olhos do lobisomem, algo que falava diretamente ao seu interior. Uma sensação estranha, quase de pertencimento, o fazia hesitar. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava, os avisos sobre não desafiar a natureza, sobre o ciclo que unia todos a forças primordiais que não poderiam ser ignoradas. A floresta murmurava ao seu redor, e a lua, agora com um brilho quase sobrenatural, parecia provar sua dúvida. As risadas grotescas da multidão se transformaram em gritos, e uma figura imponente, mais alta que a maioria, surgiu à frente. O líder, o próprio xerife da cidade, uma presença ameaçadora que todos conheciam. Ele ergueu a mão como um maestro, e o som se aquietou. Mateus, você não tem escolha. Sua voz era grave e carregava a autoridade que vinha do medo e da tradição. Você está destinado a esse papel, continuou o xerife. Seus antepassados caminharam neste mesmo caminho. É hora de você reivindicar o legado que lhe foi dado. Os corações de todos ali estavam em uníssono, e a floresta parecia escutar. Mateus olhou para Ana, seus olhos aflitos, mas também determinados. Lute por você mesmo, Mateus. Não deixe que eles decidam seu destino. Mas havia algo visível naquelas expressões ao seu redor. O povo não estava apenas ali para assistir, era como se eles esperassem uma confirmação. Um movimento dele e a transformação se completaria. E o lobisomem começava a se agitar, impaciente, os pelos brilhando sob a luz da lua. Com um impulso inesperado, Mateus sentiu o impulso de se abrir.
Ele sabia que a verdade estava enterrada fundo dentro dele, e precisava resgatar isso, antes que a sombra do destino decidisse por ele. Se eu realmente pertenço a isso, então o que eu sou? Gritou, e a sua voz ressoou como um eco de desespero. A floresta suspirou, e, de repente, a atmosfera mudou. Os moradores começaram a recuar, como se o próprio ar tivesse ficado elétrico. Uma luz forte começou a emanar do centro do círculo, e o lobisomem, antes ameaçador, parou, sua forma distorcida refletindo uma fragilidade inquietante. Mateus deu um passo à frente, decidido a enfrentar aquele momento e descobrir o que realmente o ligava a essa maldição. De repente, um grito cortante rompeu a tensão. Era alguém da multidão, agarrando-se à sua bochecha, uma expressão de horror estampada no rosto. Mateus, cuidado! Olhe para trás! Ele virou rapidamente, seu corpo em alerta máximo. Uma sombra gigantesca emergia do coração da floresta, escura como a noite e fria como o olhar da morte. Era um ser tão colossal que parecia estar embrenhado nas memórias dos pesadelos da cidade. Olhos vermelhos brilhavam no escuro, focando em Mateus, e a respiração do monstro reverberou em um som profundo que ecoou pelo cerimonial. O lobisomem ao seu lado rosnou, como um aviso. A conexão intensa entre eles estava se aprofundando, mas isso trouxe apenas mais confusão. Você é o escolhido ou o sacrificado? Murmurou a sombra sombria, suas palavras pesadas e implacáveis. Mateus sentiu o pânico filtrando seus pensamentos. Havia uma escolha a ser feita, e o tempo estava se esgotando. Ele poderia ignorar a maldição, ou aceitá-la e lutar ao lado do lobisomem. Mas o que isso significava para Lucas e para sua própria alma? Uma nova onda de som explodiu na floresta. O tempo estava acabando e a confrontação era iminente. O que ele escolheria quando a verdade finalmente se revelasse? Mateus sentiu o chão tremer sob seus pés. A sombra colossal avançava, seus passos ressoando como um tambor de guerra na calada da noite. A multidão, antes espetando e gritando, agora estava paralisada, seus olhares fixos no monstro que se aproximava. A sensação de impotência invadiu o coração de Mateus, e o medo tomou conta de cada parte do seu ser. Ele não sabia se deveria lutar ou correr. O lobisomem ao seu lado se agachou, rosnando baixo, seus olhos vermelhos brilhando com uma ferocidade que Mateus não conseguia compreender. Era como se a criatura estivesse não apenas protegendo, mas, de alguma forma, convocando-o a aceitar o que estava prestes a acontecer. Mateus! Ana gritou novamente, sua voz quase que se perdendo no clamor da multidão. Ela estava se esforçando para se destacar e olhava para ele com um misto de esperança e terror. Você não pode deixá-los decidir seu destino. Não. Você precisa ser você mesmo. As palavras dela ecoaram em sua mente. O que significava ser ele mesmo naquele momento fatídico? Ele franziu a testa, dedicando um último suspiro à sua humanidade. Poderia ele realmente se unir ao lobisomem? O que essa aliança exigiria de sua verdadeira essência? A sombra do monstro estava mais próxima agora. O aroma da terra molhada e da vegetação em decomposição tornava-se quase insuportável, um presságio do que estava por vir. Olhos vermelhos como brasas penetravam em sua alma, e Mateus sentiu uma dor profunda em seu peito. Ele não era apenas um espectador, havia algo dentro dele que pulsava, algo que clamava por libertação. Mateus! Faça algo! O pânico na voz de Ana trouxe-o de volta à realidade. Não era um monstro qualquer que se aproximava, era uma sombra da própria herança que carregava. Uma confrontação ancestral com a qual ele não poderia fugir. O lobisomem ergueu a cabeça, o rosnado que antes soava como um aviso agora era um chamado à ação. Em frente! Pareciam gritar seus olhos. Com um impulso inesperado, Mateus se virou de frente para o monstro que se avizinhava. O que mais poderia fazer além de encarar sua própria verdade? Naquele instante, a criatura parou, como se pudesse ler em seu coração. A tensão se espalhou pelo ar, cada batida em seu peito ecoava como um tambor de guerra. O xerife começou a avançar, mas Mateus não se moveu. Ele sentiu que precisava fazer algo mais profundo.
Se o passado não pode ser mudado, talvez o futuro possa. Ele fechou os olhos e respirou fundo, deixando o caos e o medo envolvidos por um manto de escuridão. E nesse momento, uma conexão inexplicável se formou entre ele e o lobisomem. Como se sua própria essência respondia ao chamado da anta. Uma corrente de poder começou a emanar de seu redor, fazendo as folhas das árvores dançarem como se estivessem vivas. Não! A voz do xerife cortou o ar, e ele tentou impedir o que estava acontecendo, mas era tarde demais. Mateus sentiu a transformação começar, uma mudança que não poderia mais ser negada. Os contornos de seu corpo pareciam distorcer, e uma dor intensa atravessou seus ossos. Ele estava se unindo à besta. Mas a sombra colossal não parou. Em um movimento rápido, ela avançou, ameaçando consumir tudo em seu caminho. E foi então que Mateus compreendeu que a verdadeira escolha se manifestava não apenas como uma batalha física, mas como um confronto com os próprios demônios internos. Uma explosão de luz e som se sucedeu na escuridão da floresta, enquanto gritos e murmúrios surgiam da multidão. Mateus, não! O que você está fazendo? Ana exclamava, mas suas palavras se transformaram em um eco distante. Tudo estava mudando tão rápido. A luz bruxuleante agora se misturava com a escuridão, e o grito da cidade se tornava um clamor de desespero. Ele estava prestes a descobrir o que realmente era, mas isso viria a um custo. E, no momento em que a transformação se completasse, algo muito mais antigo e maligno despertaria dentro do coração da floresta. Era um ciclo que nunca deveria ter começado. A verdadeira batalha estava apenas começando. Que Mateus realmente libertaria ao aceitar seu destino? Mateus sentiu o mundo girar ao seu redor. A transformação que antes parecia uma lufada de vento agora era uma torrente voraz, engolindo-o por dentro. Seu corpo se contorcia, músculos esticando e encolhendo, como se quisessem escapar da pele. A dor era aguda, como um corte feito por algo afiado e invisível. E enquanto isso, a sombra diante dele, o monstro colossal, crescia e se tornava mais definida. Ele ouviu gritos, mas eles estavam distantes, como se fossem ecos de outra realidade. Apanhado entre o que era e o que estava se tornando, Mateus tentou se lembrar dos rostos que amava. O sorriso de Ana, as risadas dos amigos. Mas tudo isso estava se dissipando como fumaça diante da chama. Ele não poderia deixar isso acontecer. Não poderia permitir que a escuridão tomasse conta dele. O lobisomem, agora mais próximo, proferiu um rosnado que reverberou em seus ossos. Mateus poderia vê-lo mais de perto e, de repente, reconheceu uma dor similar nos olhos do ser. Era como se a dor da transformação deles estivesse entrelaçada. Ele não estava sozinho mais. Mesmo naquele momento de terror, havia algo compartilhado, uma luta mútua. Naquele instante, o poder que emanava de Mateus não era apenas energia, era uma maré de emoções e memórias, um grito de libertação que se elevava com um crescendo selvagem. Ele abriu os olhos e se viu refletido na besta. O lobisomem não era apenas um predador, era um guardião de um segredo oculto, uma história de dor e necessidade. Mateus começou a entender que seu destino não era apenas aceitar a besta que dentro dele se formava, mas sim fazer as pazes com ela. O que a transformação representava era um passo para fora das sombras que o cercavam. Mas será que conseguiria manter seu coração humano enquanto lutava contra um instinto primal? O xerife acelerou em direção a eles, uma lâmina brilhante na mão. Ele percebeu o temor que dominava a multidão. Mestres e servos dos próprios medos que refletiam o pânico nelas. A luz das lanternas tremeluziu como se anunciasse a chegada do fim. Mateus, não! Gritou Ana, uma súplica de amor e perda em sua voz. O clima estava carregado de tensão, cada respiração era densa, e o ar estava pesado como se a floresta prendesse a respiração. Mateus percebeu que a verdadeira luta estava em seus pensamentos. Ele precisava decidir o que realmente queria. Não era só lutar contra o xerife. Era mais do que isso. Com um fervor inesperado, Mateus levantou as mãos, tentando canalizar tudo o que sentia. Ele se lembrou das histórias que ouvira desde pequeno sobre ritualistas, sobre a capacidade de moldar o destino e a vida. Aquela configuração ancestral estava atrás do que se desdobrava.
Quando Mateus se permitiu ser a ponte entre o humano e a besta, um grito agonizante ecoou pela floresta, erguendo a poeira e as folhas em um turbilhão voraz. O que ele não esperava era que, no coração da transformação, algo muito mais escuro também começava a despertar. Enquanto a sombra colossal se aproximava, Mateus sentiu que a floresta mudava ao seu redor. As árvores pareciam se contorcer, os ventos sussurravam segredos que ele não tinha o direito de ouvir. Ele estava flertando com uma fonte de poder que não compreendia totalmente, algo que poderia ser tanto sua salvação quanto sua ruína. Um rugido retumbante quebrou o silêncio e uma figura grotesca emergiu das trevas, um ser grotesco que mexia com o limiar do universo. Quando Mateus se virou, o que viu alagou sua mente de horror. Aquela não era a única fera da floresta. Ela estava ali para testar a resistência de sua escolha. Com o destino de todos em jogo, a pergunta ecoou em sua cabeça: ele teria coragem de seguir em frente e enfrentar o desconhecido, ou se perderia na escuridão que voltava para reclamar o que era seu por direito? Mateus sentiu a adrenalina pulsar, um combustível que o fazia sentir-se mais vivo e mais desesperado ao mesmo tempo. A sombra colossal à sua frente rugia como um trovão, e ele percebeu que suas mãos estavam se transformando. As unhas, antes normais, tornavam-se garras afiadas. Tentou gritar, mas o que saiu de sua boca foi um uivo primal que reverberou pelo campo, fazendo as pessoas na margem da floresta se encolherem de medo. O xerife parou, a lâmina brilha sob a luz trêmula das lanternas. Ele fitava Mateus com os olhos arregalados, um misto de raiva e receio. A multidão, antes nervosa, agora parecia hipnotizada pelos eventos que se desenrolavam. Os murmúrios se calaram, só se ouvia a respiração ofegante da natureza ao redor. Mordida amarga da maldição. O xerife gritou, como se estivesse tentando acordar Mateus de um pesadelo. Não deixe que a fera tome conta de você. Mateus lutou contra os instintos que começavam a dominá-lo. A transformação não era apenas física, ela o inundava com visões de caçadas, de predadores e presas, de reinos ancestrais onde a fera era um ícone de poder. Era tentador, tanto que ele quase acatou o chamado de sua nova natureza. Mas ainda restava algo dentro dele, uma chama humana que se recusava a se apagar. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, os olhos brilhando com lágrimas de medo. A conexão entre eles fez o coração de Mateus palpitar, um lembrete do que estava em jogo. Eu não sou apenas uma besta. Mateus gritou, suas palavras ecoando na escuridão, e a floresta pareceu parar em respeito. Eu sou Mateus. Eu sou humano. Contudo, o eco de seu próprio chamado soou fraco perante o poder crescente da besta que o habitava. Ele avançou um passo, suas garras arranhando o chão. Desconcertado, o xerife brandiu a lâmina com bravura, mas havia uma hesitação em seu olhar. Mateus, controle-se. Você ainda pode lutar contra isso. Mas o que fazer quando o inimigo mais terrível estava dentro de você? Mateus fechou os olhos, tentando sentir a força que vinha com sua transformação, mas não era fácil distinguir entre o monstruoso e o que restava de sua humanidade. A figura grotesca, que antes estava na sombra, agora avançava, revelando uma criatura mais horrenda do que ele poderia imaginar. Um lobisomem de pelagem escura e olhos vermelhos, tudo em sua presença exalava um poder ancestral. As raízes da floresta pareciam tentar prendê-lo, como se temessem o que estava por vir. No final, não somos tão diferentes, disse a criatura com uma voz que parecia carregar 1000 ecos. Você me libertou. Agora saiba que nós dois temos um destino a cumprir. Essa revelação bateu em Mateus como uma onda. Havia mais na transformação do que ele imaginara. Não eram apenas duas feras em conflito. Era uma herança, um fio de sangue que unia seus destinos. Mateus olhou fixamente nos olhos da besta, tentando encontrar uma resposta, ou talvez, uma aliança. Um lamento profundo se elevou da floresta, um grito de dor e liberdade ao mesmo tempo. O que aconteceria quando dois seres tão opostos se encontrassem em um só corpo? A luta pela alma de Mateus estava apenas começando. Enquanto ele se preparava para a batalha final, uma nova onda de força o envolveu. Poderia ele manter sua humanidade enquanto vestia a fera? Ou a bestialidade reclamaria seu direito? Com a mão trêmula, Mateus começou a avançar.
Ao seu redor, a multidão, ainda presa ao medo e à desconfiança, parecia esperar por um milagre. O que seria de Mateus ao decidir seu futuro? A resposta estava mais próxima do que ele pensava. E a sombra que se agitava atrás dele havia encontrado um caminho para emergir. O lamento da floresta continuou, se intensificando como se chamasse Mateus para um abismo sem saída. Os olhos do lobisomem brilharam, e algo dentro de Mateus respondeu a essa convocação. Ele se sentia dividido, como se estivesse sendo puxado para direções opostas. Um instinto primitivo clama por liberdade, enquanto sua humanidade lutava contra esse desejo voraz. Mateus! O grito de Ana cortou a tensão. Ela finalmente se moveu, seus pés hesitantes a levando um passo mais perto dele. Mateus, você ainda está aqui. Lute. Eu acredito em você. As palavras dela, simples e sinceras, reverberaram em seu coração. O homem dentro da besta tentava se afirmar, um último grito de esperança no meio da selva escura que o cercava. Mas o lobisomem não esperou. Com um movimento ágil, ele se aproximou de Mateus, seu corpo imenso projetando sombras aterrorizantes sobre a multidão. Duas entidades, o homem e a besta, estavam em pé de guerra, e a tensão era palpável. Mateus respirou fundo, sentindo o ar quente e úmido da noite entrar em seus pulmões. Ele sabia que a batalha não era apenas externa, era tão interna quanto qualquer luta física. Você não me controla! Gritou, desafiando a criatura que já havia sussurrado promessas de poder e liberdade. E então, tudo mudou. A conexão entre ele e o lobisomem se intensificou. Memórias antigas, de ancestrais e feitas de lendas, irromperam em sua mente. Ele sentiu a dor e a fúria da besta, a história de uma linhagem maldita, marcada pelo sangue e pelo medo. Não era apenas uma maldição, era um legado. Enquanto as visões o envolviam, a multidão, que até então observava em silêncio, começou a murmurar. Cada sussurro parecia ecoar na floresta como um aviso, uma imprevisibilidade que fazia a pele de todos arrepiar. Ele não vai conseguir, acho que a criatura vai vencê-lo. O que está acontecendo com Mateus? O cenário ao redor se tornava cada vez mais claustrofóbico. As árvores, altas e imponentes, pareciam se fechar como se quisessem cercar Mateus em uma prisão de madeira. O chão tremeu, e mais uma vez, o lamento da floresta ressoou. Era um chamado à luta. Sem perceber, ele deu mais um passo para frente, e o lobisomem fez o mesmo. Um choque de energias, um relâmpago de instintos primais, e por um breve momento, seus corpos se tornaram um só. Ana gritou por ele mais uma vez, mas agora a voz dela se perdeu em meio à explosão de emoções que preenchiam Mateus. Ele se viu em uma batalha entre o que era e o que deveria ser. O desejo de dominar e a força de sua humanidade travaram um combate feroz. Mateus, lembre-se de quem você é. Ana implorava, seus olhos brilhando com lágrimas que equivaliam a um mar de desespero. Essas palavras descem por terra a névoa que começava a envolvê-lo. Ele entendeu então, por um instante, que podia fazer mais do que lutar contra a besta, poderia usá-la. O poder era também uma escolha. Reunindo toda a força que restava, Mateus ressalvou seu grito, um estrondo que ressoou através da floresta, enquanto ele se aproximava do lobisomem. Eu sou um homem e uma besta. E juntos podemos transformar esse destino. O último grunhido ecoou na escuridão, enquanto as garras do lobisomem se estendiam em direção a Mateus, como se quisessem consumi-lo de uma vez por todas. Mas o que aconteceria quando a fera e o homem finalmente se unissem em um só ser? O destino de ambos estava prestes a ser decidido. Naquele momento, a floresta tremeu. Tudo o que conheciam estava prestes a mudar. O chão sob os pés de Mateus se desfez em um mar de sombras. A conexão com o lobisomem pulsou intensamente, como um coração batendo descompassado. O lamento da floresta se intensificou, e agora soava como um rugido, uma chamada ancestral que ecoava entre as árvores sombrias. Os olhos do lobisomem refletiam a luz da lua, tingindo tudo com um brilho prateado, e a imensidão daquela criatura fez com que Mateus sentisse o medo subir pela espinha. Não! Eu sou eu! Gritou, em desespero, sentindo a transformação ameaçar dominá-lo.
A fera rugiu em resposta, um som que reverberava no peito da multidão aflita. As pessoas recuaram, suas sombras tremulando como chamas incandescentes na escuridão crescente. Mateus olhou para Ana, seus olhos petrificados em terror, e a imagem dela se tornou seu âncora. Ele não podia permitir que a besta o consumisse. Com um esforço colossal, ele se afastou das garras da escuridão que o envolviam. Observando o lobisomem, Mateus percebeu que a criatura não era apenas um monstro, era também um espelho de sua própria ferocidade contida, um fragmento de sua própria dor. Enquanto a luta interna continuava, a voz ancestral que antes sussurrava promessas agora gritava por controle. Mateus, não desista! Ana gritou, o desespero em seu tom cortando o ar como uma faca. Você é mais forte. Use isso a seu favor. As palavras dela, energéticas e cheias de esperança, alimentaram a chama que ainda ardia dentro dele. Foi como se um véu se levantasse, e Mateus finalmente entendesse. Não era uma luta entre o homem e a besta, mas a busca pelo equilíbrio. Ele precisava se conectar com a natureza sombria que pulsava em suas veias, domá-la em vez de ser dominado. Com um grito que ecoou na floresta, Mateus deixou que a fera emergisse, não como uma inimiga, mas como uma aliada. O poder que antes o aterrorizava agora o preenchia de força. Ele se ergueu, seus músculos se expandindo, sentindo cada célula de seu corpo vibrar na harmonia daquela fusão inesperada. A multidão observava, aterrorizada e fascinada. Os murmúrios que preenchiam o ar se tornaram gritos de espanto ao ver Mateus e o lobisomem dançando uma nova dança, a batalha se convertendo em um balé de cria e criatura, uma expressão de medo e poder. Mas então, a floresta, que antes parecia apenas um território, tornou-se uma entidade viva. O solo se estremeceu debaixo deles. As árvores rangeram, e com um estrondo ensurdecedor, ramos se partiram, caindo como feridas abertas. Uma sensação profunda de que algo estava errado começou a se formar. Os sussurros dos ancestrais, agora mais altos, soavam não como apoio, mas como advertências. Mateus sentiu a pressão crescer. O que está acontecendo? Ele perguntou, voltando os olhos para Ana. Ela estava pálida, olhando em direção à escuridão entre as árvores. Algo se movimentava nas sombras, uma presença ainda mais antiga e terrível que o lobisomem. Os olhos dela refletiam medo genuíno. O que quer que esteja aqui, não é apenas uma criatura, Ana gaguejou, enquanto a escuridão começava a se agitar à sua volta. É algo que nunca deveria ter sido despertado. Uma nova ameaça se aproximava, e Mateus podia sentir a atmosfera carregando uma eletricidade insuportável, como se a culpa e o desejo de se vingar do passado se preparassem para se juntar em um único devastador ataque. A conexão com o lobisomem estava frágil, e o que se aproximava prometia ser ainda mais poderoso. Sem tempo para hesitações, Mateus olhou para a criatura ao seu lado e gritou, "Vamos juntos enfrentar isso!" Mas a verdadeira pergunta era, seriam eles fortes o suficiente para resistir não apenas à besta que os perseguia, mas à escuridão que os aguardava no coração da floresta? O destino não estava mais nas mãos deles. Algo ancestral e aterrorizante estava prestes a se revelar, e Mateus poderia ser o único impedimento entre a vida e a morte. O terror estava apenas começando. Mateus sentiu o chão tremer novamente. A sombra colossal à frente balançava como se tivesse vida própria, pulsando com uma energia ancestral que fazia o coração dele acelerar. O som ecoava como um lamento, uma premonição do que estava por vir. Ana, a única âncora de sua humanidade, estava ali, ao seu lado, mas o medo em seu olhar era contagiante. Mateus, não deixe que isso te consuma. Sua voz estava carregada de pânico, e Mateus sabia que só poderia confiar nela. A criatura caminhava, seus passos pesados e impiedosos, e ele sentiu a transformação tomar conta de seu corpo novamente. Não mais como um fardo, mas como uma arma. Ele olhou para o lobisomem ao seu lado, seus olhos vermelhos e ardentes como brasas. O vínculo entre os dois se tornará mais forte. Não eram apenas duas almas à mercê de um destino cruel, mas aliados em uma luta ancestral. Mateus fechou os olhos, concentrando-se. Ele não estava lutando contra a fera que despertava em si, estava se unindo a ela, moldando aquele poder para proteger quem amava. O lobisomem,
como um reflexo de seu próprio ser, esperou pacientemente. O ar ao redor dele tremulava com a intensidade do momento, uma energia que fazia as folhas das árvores sussurrar e as sombras dançarem em torno deles. Não podemos falhar! Gritou Mateus, e essa força ressoou em sua essência. A fera em seu interior, antes considerada uma ameaça, agora era uma força a ser reconhecida e respeitada. Assim como um relâmpago cortando o céu, Mateus e o lobisomem avançaram na direção da sombra colossal. Uma nova determinação irrompeu dele. As garras se estenderam, e junto com o uivo primal que ecoou através da floresta, uma onda de coragem e unidade se espalhou. A sombra, agora mais visível, revelou-se. Uma criatura grotesca, uma fusão de pesadelos e lendas, com olhos que consumiam a luz ao redor. O terror, que antes parecia distante, agora estava face a face com ele. Ignorando o medo, Mateus gritou: "Não sou apenas uma vítima da sua maldição. Sou o último de uma linhagem que destruiu a escuridão." E nesse grito, algo desbloqueou dentro dele. O poder ancestral fluiu como um rio caudaloso à força dos seus antepassados despertando em seu ser. O monstro colossal hesitou, e Mateus sentiu sua confiança crescendo. Ele rapidamente olhou para Ana, que agora tinha seu próprio brilho, uma faísca de determinação em meio ao caos. Os moradores de dois irmãos, que antes clamavam por sacrifícios, estavam imóveis, presos pela tensão. Para eles, aquela luta era uma questão de vida ou morte. Um confronto não só contra o monstro, mas também contra a sua própria história. "Vamos!" gritou Mateus, e com um salto, atacou a sombra. O lobisomem atacou ao seu lado, um ato de coragem compartilhada. As garras cortavam o ar, um lamento profundo e feroz ecoando pela floresta. O impacto da batalha reverberou em cada árvore, e o eco de uivos e gritos se entrelaçou, criando um ritmo de esperança e terror. A sombra se contorcia, mas Mateus se lembrou de quem era. Não apenas um homem, não apenas um lobisomem, mas uma combinação poderosa que poderia moldar o destino de ambos. Ele cortou as garras no ar, sentindo a força se acumulando no centro de seu corpo. Em uma explosão de luz e som, a sombra colossal começou a se desfazer, como um reflexo distorcido no espelho quebrado. Mateus avançou com tudo o que tinha, sua alma e a da criatura se entrelaçando em um único propósito. "Agora!" gritou Ana, suas palavras sendo o último estalo que o impulsionou. Mateus colidiu com a sombra, e em um ponto culminante de sacrifício e redenção, uma onda de energia irrompeu, uma explosão de luz que iluminou a escuridão daquela noite interminável. O lamento da floresta mudou. Não era mais um grito de dor, mas um canto de libertação. A sombra implodiu em um mar de sombras, dissolvendo-se na matéria que podia ser apenas lembranças. Silêncio. O eco da batalha se desfez, e as árvores, antes ameaçadoras, pareceram se inclinar em reverência ao que acontecerá. Mateus caiu de joelhos, a energia cobrindo-o como uma segunda pele. Ana correu para ele. O rosto dela refletia alívio e temor. "Você conseguiu, Mateus." "Nós conseguimos." Seus braços o envolveram, e ele sentiu sua humanidade retornando em um fluxo de calor. Mas o que restava depois daquela noite? Mateus sabia que a batalha contra seus próprios fantasmas ainda não havia terminado. Enquanto encarava a floresta que agora parecia um lar, ele sentiu que deveria continuar. Era um novo início, uma nova linhagem, e uma nova esperança para dois irmãos. Os moradores, agora confrontados com a verdade, começaram a se dispersar, as silhuetas se transformando em retalhos de histórias contadas e recontadas. Mateus, agora mais do que nunca, compreendia que a verdadeira maldição não era apenas sobre a fera, mas sobre os segredos que mantinham a cidade presa ao medo. "Apenas com a verdade podemos nos libertar", murmurou ele para si mesmo e para Ana, enquanto o primeiro brilho do amanhecer começava a romper o horizonte. Quando o sol finalmente surgiu, uma nova luz iluminou a cidade de dois irmãos. Mateus respirou fundo, aceitando seu destino. Uma jornada o aguardava, a vida entre a dor e a transformação, entre o homem e a besta. Agora, tudo era possível. E para você que acompanhou toda essa história intensa, não perca a chance de se manter por dentro das nossas próximas tramas arrepiantes.
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Só os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.